Vamos falar sobre autorresponsabilidade? Oi, eu sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e hoje eu quero abordar um assunto com vocês que é muito importante: a autorresponsabilidade. Como o próprio nome diz, se a gente desmembrar a palavra autorresponsabilidade, é a minha própria responsabilidade. Parece simples, parece óbvio, mas será que é óbvio assim? Será que a gente se dá conta quando a gente não é autorresponsável? Será que a gente consegue perceber quando nós estamos deixando as nossas responsabilidades na mão de outras pessoas? O que é ser autorresponsável? É quando nós somos 100% conscientes de tudo aquilo que acontece conosco, das situações, das nossas emoções, dos nossos resultados, daquilo que se sucede na nossa vida. Quando nós nos sentimos autorresponsáveis, nós sabemos que tudo que acontece conosco só tem um único e exclusivo responsável: nós mesmos. Muitas vezes a gente tende a culpar os outros pelas coisas que não nos acontecem, né? Achando que as coisas acontecem por azar ou porque nós não tivemos a sorte de ter alguém ou alguma situação que facilitasse que as coisas acontecessem para a gente. E se eu disser para você que autorresponsabilidade inclui a questão das escolhas, nós somos 100% responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Até quando nós não escolhemos, nós estamos fazendo uma escolha. Nós estamos deixando que a decisão seja tomada por outra pessoa. E isso é quando você não assume por si próprio, para você, você não toma para você a sua vida, as suas decisões. Então, a autorresponsabilidade implica em não buscar culpados, em não apontar o dedo para ninguém. O que mais a gente tem visto nessa época, especialmente de pandemia, mas que isso é um hábito geral, é a gente jogar a responsabilidade em cima dos outros. Aí vamos falar que o governo não fez isso, que a mãe e o pai não fizeram aquilo, ou que o chefe isso, ou que o chefe aquilo, ou que seja lá qual for a pessoa que esteja envolvida na nossa questão, a tendência da pessoa que não assume a autorresponsabilidade é jogar essa questão para os outros e deixa a decisão das coisas para outras pessoas tomarem. Por exemplo, vou dar um exemplo de autorresponsabilidade. Nós estamos vivendo a pandemia. Todo mundo sabe da seriedade e da gravidade da situação, que cada um está fazendo aquilo que pode fazer, mas a partir do momento que eu tomo uma decisão que eu não me cuido, eu não tomo os cuidados de higiene, eu não uso a máscara, diante de tanta gente, diante de uma situação tão complexa como essa, eu tendo a usar uma atitude negacionista, tendo a levar essa situação responsabilizando outros órgãos, outras pessoas, ou seja lá o que for, pela situação em geral. Mas eu tomo para mim aquilo que é meu. Então a autorresponsabilidade diz respeito a eu tomar conta daquilo que é meu. E isso engloba uma série de coisas, tanto as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas responsabilidades, as minhas escolhas, né? Tudo aquilo que eu faço em prol de mim mesma e do outro. Então, ser autorresponsável é saber que nós temos um papel fundamental. Cada um de nós tem uma responsabilidade. E assumir a sua autorresponsabilidade é cuidar de si próprio, é saber onde você tem que atuar. Até que momento você não pode tomar decisão pelo outro, mas você pode tomar decisão por si. E é isso que a autorresponsabilidade nos pede. Um outro aspecto da autorresponsabilidade é quando nós jogamos em outras pessoas a culpa pelas nossas frustrações. Costumamos dizer que colocar responsabilidade em outras pessoas, ou pela criação que eu tive, por exemplo, ou pelos meus pais, uma coisa que o sistêmico, né, o conhecimento sistêmico, o pensamento sistêmico fala muito, e aí eu estou falando das constelações, enfim, é o quanto a gente é responsável por aquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós recebemos.
Então eu posso receber ouro, eu posso receber qualquer outra coisa que não tenha o valor, mas eu posso transformar isso numa coisa de valor. E eu só vou fazer isso a partir do momento que eu compreendo que a minha vida é minha responsabilidade. As minhas atitudes, as minhas escolhas vão determinar quem eu vou ser, o que eu vou conquistar, o que eu posso fazer daqui para frente. Então a autorresponsabilidade pede esse olhar sobre nós, sobre aquilo que é a minha conduta e até onde eu posso chegar com isso. É importante que a gente assuma a responsabilidade pelas nossas emoções, pelos nossos fracassos, pelas nossas frustrações, por tudo aquilo que a gente vivencia de bom e de ruim. Porque a tendência da gente, quando dá certo, é dizer, não, fui eu o responsável. E quando dá errado, é procurar algum culpado. Então, esse é um comportamento que leva a gente ao insucesso, porque a gente deixa essa decisão na mão de alguém que pode não decidir como a gente gostaria que fosse. E por isso que eu digo que mesmo quando a gente não faz uma escolha, nós estamos fazendo uma escolha. Nós estamos, de alguma forma, dizendo, você resolve para mim, porque eu não vou escolher. Tudo que acontece com a gente, física, mental, espiritual, emocionalmente, é um resultado da forma como a gente se coloca diante da vida, das nossas escolhas, daquilo que a gente pensa sobre nós, do que a gente pensa sobre os outros. E quando a gente não toma as rédeas da nossa vida, não toma a responsabilidade de tudo aquilo que está acontecendo com a gente, inclusive das emoções, que é uma das coisas mais difíceis da gente se tornar autorresponsável, porque foi fulano que me irritou, foi fulano que me deixou nervosa, aquela pessoa me deixou triste. Então a gente nunca fala, não, eu me senti triste diante daquela pessoa por aquilo que aconteceu. Eu me senti com raiva. A raiva é nossa, a tristeza é nossa e não da outra pessoa. Então quando a gente se coloca nesse papel, a gente está se colocando no papel de vítima. Então quando eu não assumo uma autorresponsabilidade, eu me coloco no papel de vítima. E vai me contar se papel de vítima é um papel confortável? É um papel que faz da gente o agente da nossa própria vida? A pessoa que pode escolher aquilo que é melhor para nós? Então é um ciclo. Quanto menos eu decido, quanto menos eu quero me sentir responsável e culpar os outros, mais vítima eu me torno e mais presa nessa situação eu fico. Então não é um lugar de conforto. Não ser responsável por si, se tornar uma vítima, não é um lugar de conforto. Não deveria ser uma escolha, mas também é uma escolha. Então, quando a gente decide que nós vamos tomar a nossa vida nas nossas mãos, vamos nos tornar responsáveis pelos nossos resultados, a gente acaba encontrando um espaço onde a gente tem liberdade. A liberdade de falar, ok, agora eu quero decidir, agora eu não quero decidir. Mas sabendo conscientemente que esse processo acontece com a gente. Existe um provérbio que diz, quem faz, erra. Quem não faz, não erra. Mas não é bem assim, porque quem não faz também deixou a escolha na mão do outro. E a partir do momento que você deixa a escolha na mão do outro, você também estava envolvido nesse erro, certo? Isso a gente vê muito entre as crianças e entre os adultos que não cresceram. Aliás, a gente tem um vídeo falando sobre criança interior, que tem um link com esse assunto que a gente está lidando. Se você quiser dar uma olhadinha lá, o link está aqui na descrição, tá? Bem, voltando. Quando a gente consegue lidar com os nossos erros, entender que tudo que a gente faz, mesmo que não deu certo, deu algum erro, aquilo serviu para o nosso aprendizado, na verdade não existe erro, existe a tentativa e erro. São maneiras da gente tentar aperfeiçoar aquilo que a gente está buscando fazer. E quando a gente consegue lidar bem com os erros e compreender que aquilo pode levar a gente para um caminho de novos crescimentos, de novos aprendizados, a gente está usando a nossa maturidade. E só é autorresponsável quem consegue atingir a maturidade, de entender que nós não estamos lidando com um ego infantil, com aquele que quer a todo custo ver seus desejos e a forma como ele pensa realizado, mesmo que ele não tenha que fazer esforço nenhum para isso. Mesmo que ele tenha que procrastinar. Então, a autorresponsabilidade tira a gente de um lugar que é muito ruim de ficar, que é o lugar de coadjuvante da nossa própria vida. É esse lugar que a gente fica quando a gente não assume a autorresponsabilidade. E quando a gente consegue tomar a nossa vida nas mãos, quando a gente se torna autorresponsável,
a gente tem um controle maior do nosso ego, das nossas emoções, de entender a forma como a gente funciona. E isso vai trazendo a evolução natural do ser, vai trazendo passo após passo um caminhar, um crescimento. É muito importante isso. E se a gente não trabalhou isso direito lá atrás, e existem muitos casos de crianças que crescem, e eu me lembro muito isso, que você bateu a perna no sofá, você bateu a perna num armário, e os pais, ai, sofá feio, armário feio e tal. O sofá é inanimado, o armário é inanimado. Quem é que tem a responsabilidade de olhar por onde está andando? É óbvio que a criança vai bater, porque ela está aprendendo, ela ainda não tem a coordenação toda montada. Mas ao adulto cabe dizer, você precisa olhar onde você está andando. Então começa já desde lá de trás, quando a gente é poupado da responsabilidade pelos nossos próprios atos, porque afinal de contas quem caminha é a criança, quem tromba nas coisas é a criança. Então, quando a gente começa a observar esses comportamentos, a gente vê o quanto isso pode levar um adulto que não assume a sua própria vida, que não toma decisões, ou que culpabiliza todo mundo em volta, né, por aquilo que não acontece com ele. Por isso que a autorresponsabilidade é um fator fundamental para que a gente tome a rédea da nossa vida. E como a gente pode fazer para começar a desenvolver nossa autorresponsabilidade ou observar se a gente está num caminho da autorresponsabilidade? A primeira coisa diante de uma situação onde a gente se sentiu frustrado por alguma questão, observar qual foi essa emoção que nós sentimos, de onde ela vem, o que foi que essa situação trouxe para mim que me fez eu me sentir frustrado desta forma. Uma outra questão é perguntar, isto deu errado, isso não saiu. Antes de eu sair culpando as pessoas, pergunte a si mesmo, eu me empenhei verdadeiramente e grandemente comigo mesmo? Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que isso saísse da forma como eu planejava? Porque será que você está se dedicando de fato àquilo que você acredita, àquilo que você quer realizar? Ou você finge para si mesmo que está fazendo alguma coisa e quando aquilo não sai da forma como você imaginava, você tende a se justificar? A justificativa é uma forma de não mostrar de não tomar para nós nossas escolhas. Então, o erro sim vai trazer o aprendizado. O erro é verdadeiro, ele acontece. Mas ele é uma experiência, apenas uma experiência. E quando a gente toma isso para nós, e a gente começa a observar todas as vezes que a gente se sente falhando, o que estava atrás disso? O quanto eu estava comprometido comigo nesta situação? Eu costumo deixar as minhas escolhas na mão de outras pessoas? Isso estou falando às vezes até de coisas pequenas. O que eu vou comer hoje, para onde eu vou viajar, se eu vou ler tal livro ou outro. Então, todas as pequenas ações, das pequenas às grandes ações da nossa vida, a gente tem que ir treinando a decisão. Porque a decisão é um dos fatores fundamentais da autorresponsabilidade. Porque a partir do momento que eu não decido, eu vou comer o que o outro quer, eu vou ler o que o outro quer, eu vou para o lugar que o outro quer e depois posso me sentir frustrado. E aí vou achar um culpado. Ao passo que se eu fizer escolhas e tomar decisões, mesmo que elas me levem para um lugar onde eu não queria, para o erro ou para alguma coisa que eu não tenha saído como eu esperava, e a expectativa é uma outra questão, ok, eu decidi por aquilo. Então toda decisão implica numa escolha. E ela pode ser certa ou errada, não importa. Importa que é um caminho que eu escolhi para mim. E isso nos dá liberdade, nos dá poder, nos dá força para a gente seguir o nosso caminho e fazer as escolhas adequadas. É muito mais precioso para a nossa evolução, para o nosso crescimento, quando a gente assume aquilo que a gente fez. Não importa o resultado, importa que eu tentei e sabendo o quanto você estava comprometido com você mesma. Questione-se sempre o quanto eu fui negligente com aquilo que eu queria, o quanto eu fui distraído, o quanto eu procrastinei, o quanto eu deixei para trás ou quanto eu enrolei com aquela situação para que ela chegasse onde ela chegou. Sempre é importante o autoquestionamento para saber, e assim, óbvio, a gente faz o questionamento
Se você quiser anotar em cada situação, esse é um ótimo exercício. E perceber que da próxima vez que você estiver diante de uma situação parecida, você vai lembrar da emoção, daquilo que você deixou de fazer, das decisões que você deixou de tomar ou que tomou equivocadamente e que vai poder retomar isso de algum ponto. Mas isso é seu e de mais ninguém. Importante você pegar esses pontos onde você percebe que você se vitimizou ou que você se deixou para trás ou que procrastinou nessas questões e trabalhar depois esses pontos. Tem um livro que é bastante interessante porque ele conta a história dele, eu não vou me lembrar o nome do autor, mas o livro é O Milagre da Manhã. Muita gente conhece, ele é famoso esse livro, já não é novo, mas ele traz a história da pessoa, contando todos os momentos onde ele foi anotando e percebendo todos os momentos onde ele se vitimizou, onde ele se colocou num lugar menor, onde ele deixou as decisões na mão de outras pessoas, ou não fez escolhas, e o quanto ele aprendeu com isso e o quanto foi possível crescer com isso. Então anote, preste atenção nas suas emoções, nos sentimentos, esse é um belo exercício de autoconhecimento. Então seja honesto com você mesmo. Observe onde são os seus pontos fracos, os pontos que você precisa melhorar. A gente só consegue melhorar a partir disso. A partir desse autoconhecimento, dessa observação, que você consegue ganhar autorresponsabilidade e levar a sua vida adiante, porque ninguém consegue crescer deixando a vida na mão do outro. Deixe aqui seus comentários se você gostou do assunto, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão a fazer, qualquer comentário que você queira deixar para a gente. Se inscreva no canal e acompanhe o nosso canal, acompanhe o Eu Sem Fronteiras, que tem muito conteúdo sobre autorresponsabilidade e tantos outros assuntos para você ler. Muito obrigada e até o próximo.